SBT, a cara do Brasil. Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Diário Espiritual. Mas antes de nós darmos sequência nesse nosso programa, eu quero convidar para que nós nos coloquemos na presença de Deus, que Deus esteja aqui conosco no nosso programa, que esteja também aí na sua casa abençoando você e sua família. Nós que estamos nessa quinta-feira, dia 2 de maio, já estamos no 5º mês desse ano e os dias vão passando, mas nós somos chamados verdadeiramente a consagrar a nossa vida, o nosso tempo, cada vez mais ao nosso Deus. Então que nós possamos viver também essa segunda semana da Páscoa, desejando que o Senhor ressuscitado possa trazer a alegria a cada um de nós, a trazer alegria às nossas tristezas, decepções, nos renovar, nos tornar cada vez mais pessoas novas através da sua palavra, através da sua ressurreição. E agora, nesse primeiro momento do nosso programa, eu quero convidar a você para que juntos possamos conhecer a vida de mais uma pessoa que se tornou doutor da igreja por ter essa sabedoria de Deus. Então vamos conhecer a vida de Atanásio. Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. Atanásio foi o sucessor do bispo de Alexandria, que, embora tivesse apenas 31 anos, dirigiu a igreja por 46 anos, período de muito sofrimento e perseguição. Os arianos não lhe deram descanso e, com o apoio do imperador, espalharam muitas calúnias contra Atanásio, que por 5 vezes teve de fugir de sua sede episcopal. Refugiava-se no deserto, onde conheceu e conviveu com o grande Santo Antão. Durante 5 anos ficou lá escondido, saindo somente à noite para dirigir sua igreja e consolar seus fiéis. Atanásio foi firme e inquebrantável com seus numerosos escritos. Manteve viva a fé no Verbo encarnado. Faleceu reconhecido por toda a igreja, com 77 anos. E como reconhecimento de seu trabalho, fidelidade e fundamentais obras escritas para a Santa Igreja, foi declarado doutor da igreja. Santo Atanásio, rogai por nós. A grande contribuição de Atanásio para a vida da igreja foi ter esse combate com essa heresia tão capciosa que é a do arianismo. E o que rezava, o que confessa esta heresia? É de que Jesus é menor do que Deus. E então, com a inspiração de Deus, ele conseguiu provar que Jesus tem a mesma essência de Deus, sendo igual em todos os poderes, fazendo parte dessa essência de Deus. E assim agindo e dissipando toda essa heresia da vida da igreja, então ele recebe o título de doutor da igreja. Então que nós possamos também desejar assim conhecer cada vez mais, ser inspirados por Deus para defender a nossa igreja. Que nós possamos conhecer para não atacar, mas com certeza para defender cada vez mais essa mãe que é a igreja que Deus dá a cada um de nós para nos orientar no caminho da salvação. Por isso vamos rezar, pedir então a Deus que nos use e também nos ajude a viver cada vez mais de modo concreto a sua palavra na nossa vida, defendendo a sã doutrina e também defendendo a nossa igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. Sabemos que Deus enviou o seu Filho para dar testemunho do Pai. Por isso vamos meditar a palavra de Deus que está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 31 a 36, então para conhecermos qual é o projeto de Deus para todos nós. Naquele tempo Jesus disse: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho.
Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, caríssimos irmãos e irmãs, nessa passagem de São João, nós vemos Jesus dando o seu testemunho de que ele realmente veio de Deus. Mas ele percebe que muitas das vezes os seres humanos ali, à sua volta, da sua época, faziam essa separação e não conseguiam perceber dessa realidade espiritual. Ficavam muito voltados, então, para aquilo que é da terra. Por isso que Jesus diz, aquele que é da terra pensa as coisas da terra. E o que pensa o homem da terra? O que pensa o homem temporal? Pensa em fama, em dinheiro, comer em bons restaurantes, ter um bom carro. A preocupação de quem é terreno é só ficar preocupado com as realidades desse mundo. Mas Jesus nos chama a atenção que nós somos corpo e espírito. Muitas das vezes, muitas pessoas alimentam exageradamente as realidades, as paixões da carne, as paixões temporais, e esquecendo então da parte espiritual. Jesus chama a nossa atenção que também nós precisamos viver essa realidade espiritual. Assim como ele esteve nessa terra e foi obediente em tudo a Deus Pai, tanto é que ele morre no alto da cruz para nos dar a vida eterna por obediência. Que também nós possamos abrir o nosso coração, o nosso espírito para entender essa realidade. E a vida espiritual não é outra coisa do que obedecer a Deus, em colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. E aí muitos não querem viver essa realidade porque muitas das vezes vão ter que deixar essa realidade terrena em segundo plano. Não vai querer deixar o carro, não vai querer deixar a fama, não vai querer deixar dos prazeres desse mundo. Mas todo aquele que verdadeiramente deseja fazer a vontade de Deus na sua vida, precisa assim ir abandonando, como o próprio Jesus disse no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Aquele que ouve a palavra de meu Pai e a põe em prática, esse vai encontrar a salvação. Mas aquele que ouve e não a põe em prática, não vai chegar à salvação, não vai fazer esse processo de encontrar com Deus, porque a ira de Deus permanece sobre ele. Por quê? Foi totalmente desobediente, não quis fazer a vontade de Deus. Por isso, que nós possamos ouvir essa palavra de Deus hoje e buscar o quanto antes, procurar em colocar a vontade de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Claro que a gente pode ter carro, que a gente pode comer, que a gente pode ter dinheiro, mas que nós não façamos disso aquilo que realmente vai nos cegar e vai nos impedir de ir para a igreja rezar, que vai nos impedir de servir o irmão, de praticar a caridade. Aí sim, com certeza, estamos distanciando do projeto de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, vamos deixar que o Espírito Santo, a graça de Deus, reine em primeiro lugar na nossa vida, para que possamos, assim, na vida eterna, na vida espiritual, estar em comunhão com Deus. Não nadar para morrermos na praia, ou seja, nos esforçar tanto para que depois, na vida futura, estarmos longe de Deus na tristeza eterna, mas que nós possamos verdadeiramente ouvir essa palavra e colocar em prática, para que assim Deus nos convide a fazer parte do seu reino. Que o testemunho de Jesus seja verdadeiro para todos nós e nos ajude a mudar, a transformar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenhamos a alegria de consagrar mais uma vez tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos a Santa Rita, para que ela possa apresentar isso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família,
dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Irmãos e irmãs, nesse momento imploremos a bênção de Deus sobre esta porção de água preparada por nós, para que Ele possa verdadeiramente abençoar e com essa água benta possamos utilizar para atrair cada vez mais a graça, a conversão de Deus para as nossas vidas e corações e assim afugentar as forças do mal da vida de cada um de nós e das nossas famílias. Acompanhem com muita fé esta oração de bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós a água da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h15, assista aqui no SBT o programa Segue-me. Às 19h30, missa na Capela São Sebastião. Estamos chegando ao final dessa edição do nosso programa aqui do Diário Espiritual. Queremos agradecer a sua presença, a sua amizade e vamos implorar a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã, novamente com o programa Diário Espiritual.